Você já se perguntou como seria ler a história da vida de Jesus pelos olhos de um médico? Isso mesmo, o Evangelho de Lucas é único, escrito por alguém com uma mente científica e um olhar detalhista. E não para por aí. Hoje, vamos explorar juntos um dos relatos mais fascinantes da Bíblia, com curiosidades que você talvez nunca tenha ouvido falar. Por exemplo, sabia que Lucas é o único escritor não-judeu de todo o Novo Testamento? Isso mesmo. Ele foi um gentio, companheiro de Paulo, e além de seu evangelho, escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Mas o que mais torna esse evangelho tão especial? Bem, ele não foi escrito apenas para os judeus. Lucas tinha uma missão maior. Seu público-alvo eram os gentios, ou seja, pessoas de todas as nações. Ele queria que todos conhecessem Jesus, não importa de onde fossem. E por isso Lucas foca muito na compaixão de Jesus, suas interações com pessoas marginalizadas, como os samaritanos, os pobres e até os estrangeiros. Você vai ver o lado humano e acolhedor de Jesus de uma forma única. Outro detalhe incrível é que Lucas foi muito meticuloso. Ele investigou os fatos, conversou com testemunhas oculares e organizou tudo de forma bem lógica e cronológica. Você vai perceber que o estilo de Lucas é como o de um historiador. Ele quer que a gente entenda os detalhes com clareza. E não podemos esquecer do contexto histórico. Lucas escreveu seu evangelho provavelmente entre 60 e 80 EC, em um tempo de expansão do cristianismo pelo Império Romano. Os cristãos estavam começando a se organizar em comunidades e a fé cristã estava crescendo rapidamente, apesar das dificuldades e perseguições. Lucas queria documentar tudo isso para que as pessoas daquela época, e nós hoje, pudessem entender o impacto transformador de Jesus. Então, se você quer descobrir por que o Evangelho de Lucas é um dos relatos mais completos e detalhados da vida de Jesus, com histórias exclusivas, como a do bom samaritano e o filho pródigo, fique comigo até o final. Garanto que você vai se surpreender. Capítulo 1. O início de um grande plano divino. Nos tempos antigos, quando Herodes governava como rei da Judéia, havia um sacerdote fiel chamado Zacarias. Ele pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, e sua esposa, Elizabete, também vinha de uma linhagem sagrada, era descendente de Arão. Eles eram conhecidos por sua devoção a Deus, vivendo de maneira justa e obedecendo a todos os seus mandamentos. No entanto, havia algo que lhes causava grande tristeza. Apesar de sua vida dedicada, eles não tinham filhos. Elizabete era estéril e ambos já estavam avançados em idade. Mas a vida de Zacarias estava prestes a mudar de forma extraordinária. Certo dia, enquanto Zacarias cumpria seu dever no templo, oferecendo incenso a Deus, um anjo apareceu bem ao seu lado. A visão foi tão inesperada que o sacerdote ficou tomado de medo. Mas o anjo, cujo nome era Gabriel, o acalmou com palavras reconfortantes. Não tenha medo, Zacarias. Suas orações foram ouvidas. Sua esposa, Elizabete, terá um filho, e você o chamará de João. Essa notícia foi um choque. Zacarias, incrédulo, respondeu: Como isso pode acontecer? Sou velho, e minha esposa também já passou da idade de ter filhos. Gabriel, com autoridade, respondeu: Eu sou Gabriel e estou diante de Deus. Vim para lhe trazer estas boas novas, mas já que você duvidou, ficará mudo até que tudo isso aconteça. A partir daquele momento, Zacarias perdeu a fala. Do lado de fora, o povo esperava impaciente. Eles começaram a perceber que algo incomum havia ocorrido dentro do templo, pois Zacarias demorava a sair. Quando finalmente apareceu, ele não conseguia falar, apenas gesticulava, confirmando que havia tido uma visão divina. Dias depois, Elizabete ficou grávida e por 5 meses se manteve em reclusão, agradecendo a Deus por ter removido sua desonra e lhe concedido essa bênção inesperada. 6 meses se passaram e Gabriel foi enviado em uma nova missão, dessa vez a uma cidade pequena e aparentemente insignificante chamada Nazaré, na região da Galileia. Ali, o anjo apareceu a uma jovem virgem chamada Maria, prometida em casamento a José, um descendente de Davi. Ao vê-la, Gabriel disse:
Salve Maria! Você é muito favorecida, e Deus está com você. Maria, assustada e confusa, não sabia o que pensar. Mas Gabriel continuou: Não tenha medo, Maria. Você foi escolhida para uma tarefa especial. Ficarás grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado Jesus e será grande, o Filho do Altíssimo. Deus lhe dará o trono de Davi e seu reinado não terá fim. Ainda surpresa, Maria perguntou: Como isso pode acontecer se eu sou virgem? Gabriel explicou que o Espírito Santo viria sobre ela e o poder de Deus a envolveria. Por isso, o menino que nasceria seria santo, o Filho de Deus. O anjo também contou que sua parente Elizabeth, considerada estéril, também estava grávida. Com humildade e fé, Maria respondeu: Sou serva de Deus, que aconteça comigo conforme sua palavra. Sem demora, Maria foi até a casa de Zacarias e Elizabeth, nas montanhas da Judéia. Ao chegar e saudar sua parente, algo extraordinário aconteceu. O bebê no ventre de Elizabeth saltou de alegria. Elizabeth, cheia de Espírito Santo, exclamou em voz alta: Você é abençoada entre todas as mulheres, e bendito é o filho que você carrega. Como tenho o privilégio de ser visitada pela mãe do meu Senhor. Em resposta, Maria entoou um cântico de louvor, exaltando a bondade de Deus. Ela falou sobre a grandeza do Todo-Poderoso, que enaltece os humildes e mostra misericórdia aos que o temem, e expressou sua gratidão por ser parte de seu grande plano. Quando chegou o tempo de Elizabeth dar à luz, nasceu o menino prometido, e seus vizinhos e parentes se alegraram com ela. No 8º dia, quando iam circuncidar o menino, todos achavam que ele deveria ser chamado Zacarias, em homenagem ao pai. Mas Elizabeth insistiu: Não, ele se chamará João. Todos ficaram surpresos, pois nenhum de seus parentes tinha esse nome. Viraram-se então para Zacarias, que, ainda mudo, pediu uma tabuinha e escreveu: Seu nome é João. Naquele exato momento, sua boca se abriu e ele voltou a falar. Com sua voz recuperada, louvou a Deus diante de todos, e o temor tomou conta da vizinhança, pois sabiam que o nascimento desse menino era parte de algo grandioso. Cheio de Espírito Santo, Zacarias profetizou: Louvado seja o Deus de Israel, que trouxe salvação ao seu povo. E você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho do Senhor, trazendo conhecimento da salvação a todos. Capítulo 2. O nascimento de Jesus e o início de uma nova era. Nos dias em que César Augusto governava o Império Romano, ele decretou que fosse realizado um censo em todo o império. Todos deveriam se registrar em suas cidades natais. Por isso, José, que era da linhagem de Davi, partiu de Nazaré, na Galileia, e viajou com Maria, sua noiva, até Belém, a cidade de Davi. Maria estava grávida e a viagem foi longa e cansativa. Ao chegarem a Belém, a cidade estava cheia de gente. Todas as hospedarias estavam lotadas e José e Maria não encontraram lugar para ficar. Diante dessa situação, eles tiveram que se abrigar em um estábulo. Foi ali, em meio à simplicidade, que Maria deu à luz seu primeiro filho. Ela envolveu o bebê em faixas de pano e o deitou em uma manjedoura, o humilde berço do futuro rei. Naquela mesma região havia pastores que passavam a noite no campo, vigiando seus rebanhos. De repente, um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória de Deus iluminou tudo ao redor. Os pastores ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, trago-lhes boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo deu a eles um sinal: Vocês encontrarão o bebê envolto em faixas de pano e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de anjos se juntou ao mensageiro celestial, louvando a Deus e proclamando: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Com a partida dos anjos, os pastores, ainda surpresos e animados, disseram uns aos outros: Vamos até Belém ver o que o Senhor nos revelou. Eles partiram apressadamente e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura, exatamente como o anjo dissera. Ao verem o menino, os pastores espalharam a notícia sobre tudo o que lhes havia sido contado a respeito daquela criança.
Todos os que ouviram ficaram maravilhados com o que os pastores diziam. Maria, por sua vez, guardava todas essas palavras no coração, refletindo sobre seu profundo significado. Os pastores voltaram aos seus campos, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, pois tudo aconteceu exatamente como o anjo lhes havia dito. 8 dias depois, conforme a lei de Moisés, o menino foi circuncidado e recebeu o nome de Jesus, o nome dado pelo anjo antes mesmo de ele ser concebido. Passados os dias de purificação de Maria, José e ela levaram o menino a Jerusalém, ao templo, para apresentá-lo ao Senhor, conforme estava escrito na lei. Todo primogênito deve ser consagrado ao Senhor. Eles também levaram uma oferta simples, como era costume entre os pobres, um par de rolas ou 2 pombinhos. Naquele tempo havia em Jerusalém um homem justo e devoto chamado Simeão. Ele aguardava ansiosamente a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo havia revelado a Simeão que ele não morreria antes de ver o Cristo, o ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo no mesmo dia em que José e Maria apresentavam o menino Jesus. Quando Simeão viu o bebê, pegou-o nos braços e, emocionado, louvou a Deus, dizendo: Agora, soberano Senhor, podes deixar o teu servo partir em paz, conforme prometeste. Pois os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, uma luz para iluminar as nações e a glória de Israel, o teu povo. José e Maria ficaram maravilhados com o que Simeão dizia a respeito do menino. Simeão os abençoou e, olhando para Maria, disse: Este menino está destinado a provocar a queda e o reerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de oposição. Uma espada atravessará a sua própria alma, e os pensamentos de muitos corações serão revelados. Naquele mesmo momento, uma mulher idosa chamada Ana também estava no templo. Ela era uma profetisa da tribo de Áser e já havia vivido muitos anos. Após a morte de seu marido, ela havia dedicado sua vida a servir no templo, adorando a Deus com jejuns e orações dia e noite. Quando Ana viu o menino Jesus, começou a louvar a Deus e a falar a respeito dele a todos os que aguardavam a libertação de Jerusalém. Ela sabia que aquele bebê era o cumprimento das promessas de Deus. Depois de cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, José e Maria voltaram com Jesus para sua cidade natal, Nazaré, na Galileia. O menino crescia, se fortalecia e enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Quando Jesus completou 12 anos, José e Maria o levaram a Jerusalém para a festa da Páscoa, conforme era o costume. Após a celebração, enquanto voltavam para casa, perceberam que Jesus não estava com eles. Pensando que ele estava com outros familiares ou conhecidos, caminharam por um dia antes de procurar por ele. Quando não o encontraram, voltaram rapidamente a Jerusalém, aflitos. Após 3 dias de busca, encontraram Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram surpresos e Maria perguntou: Filho, por que você nos fez isso? Estávamos muito preocupados, seu pai e eu, e o procurávamos ansiosos. Jesus calmamente respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai. Apesar de sua resposta, eles não entenderam completamente o que ele quis dizer. Mas ele voltou com eles para Nazaré e lhes era obediente. E Maria continuava a guardar todas essas coisas em seu coração. Assim, Jesus crescia em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Capítulo 3. João Batista e o início do ministério de Jesus. O cenário era uma Judéia sob o domínio romano. Tibério César estava em seu 15º ano como imperador, e Pôncio Pilatos governava a Judéia. Herodes governava a Galileia, seu irmão Filipe estava à frente de Itureia e Traconites, e Lisânias era tetrarca de Abilene. Naquele tempo, a liderança religiosa estava nas mãos de Anás e Caifás, os sumos sacerdotes. Foi nesse contexto que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, enquanto ele vivia no deserto. João, conhecido como João Batista,
começou a percorrer a região ao redor do Rio Jordão, pregando uma mensagem simples mas poderosa: arrependam-se e sejam batizados, porque o reino de Deus está próximo. João cumpria o que o profeta Isaías havia predito. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todo vale será preenchido, e todos os montes e colinas aplanados. Os caminhos tortuosos serão endireitados, e os caminhos esburacados, nivelados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Enquanto batizava as multidões, João não hesitava em exortar o povo a uma transformação genuína. Quando ele viu que muitos vinham até ele apenas por curiosidade, sem uma verdadeira mudança de coração, disse em tom severo: raça de víboras, quem lhes ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzam frutos que mostrem arrependimento verdadeiro, e não digam uns aos outros: temos Abraão como pai, pois eu lhes digo que Deus pode fazer surgir filhos de Abraão até mesmo destas pedras. As pessoas, tocadas pelas palavras diretas de João, começaram a perguntar: o que devemos fazer então? João respondeu a cada grupo com conselhos práticos. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tem comida, faça o mesmo. Os cobradores de impostos, odiados pelo povo por sua desonestidade, também vieram a ele e perguntaram: mestre, o que devemos fazer? João respondeu: não cobrem mais do que lhes foi ordenado. Até mesmo os soldados buscavam orientação. E nós, o que devemos fazer? João disse: não extorquem ninguém, não acusem falsamente e contentem-se com o que recebem de salário. O impacto da mensagem de João era tão grande que as pessoas começaram a se perguntar se ele poderia ser o Messias prometido. Mas João foi claro em sua resposta: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, a quem não sou digno nem de desamarrar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João continuou explicando que o Messias traria uma separação definitiva. Ele tem a pá em sua mão para limpar sua eira, e ele recolherá o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha em fogo que nunca se apaga. Assim, João pregava ao povo, proclamando boas novas e advertindo sobre a necessidade urgente de arrependimento. No entanto, nem todos aceitavam sua mensagem. Herodes, o governante da Galileia, tinha um longo histórico de atitudes perversas. João o repreendeu publicamente por suas ações, especialmente por tomar a esposa de seu irmão Herodias como sua própria esposa. Por causa disso, Herodes prendeu João e o manteve encarcerado, tentando silenciar o profeta que expunha seus pecados. Apesar da prisão de João, seu ministério já havia alcançado seu propósito. Foi então que Jesus, que vivia em Nazaré, também veio ao Jordão para ser batizado por João. Embora João soubesse da grandeza de Jesus e relutasse em batizá-lo, Jesus insistiu. E naquele momento algo extraordinário aconteceu. Enquanto Jesus estava sendo batizado e orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Uma voz poderosa veio do céu dizendo: você é meu filho amado, em você tenho grande alegria. A partir desse momento, Jesus foi publicamente confirmado como o Filho de Deus e seu ministério estava prestes a começar. Lucas então relata a genealogia de Jesus, destacando suas raízes e mostrando que ele era descendente direto do rei Davi e ainda mais de Abraão, o patriarca do povo de Deus. Mas a linhagem de Jesus não parava aí. Indo ainda mais longe, Lucas traça a origem de Jesus até Adão, o primeiro homem, que era filho de Deus. Essa linhagem mostrava que Jesus não era apenas o Salvador prometido a Israel, mas que sua missão incluía toda a humanidade, pois ele era o segundo Adão, o caminho para restaurar o relacionamento entre Deus e os homens. Capítulo 4. As tentações de Jesus e o início de seu ministério poderoso. Logo após ser batizado e receber a confirmação divina de que era o Filho amado de Deus, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Lá, ele permaneceu por 40 dias, jejuando e sendo testado pelo diabo.
Durante esse período, Jesus sentiu as fraquezas humanas, como a fome e a sede, mas seu propósito estava intacto. O diabo, vendo a condição física de Jesus após o jejum, tentou aproveitar sua vulnerabilidade e lhe fez a primeira tentação. Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus firme respondeu com autoridade. Está escrito: o homem não viverá apenas de pão. Então o diabo tentou Jesus de uma maneira diferente. Ele o levou a um lugar alto e mostrou-lhe, num instante, todos os reinos do mundo, dizendo: eu lhe darei toda a autoridade e glória destes reinos, pois me foram entregues, e eu as dou a quem eu quiser. Se você se prostrar e me adorar, tudo será seu. Novamente Jesus não cedeu. Está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Por fim, o diabo tentou Jesus mais uma vez. Ele o levou a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para que o protejam, e eles o segurarão com as mãos, para que você não machuque o pé em nenhuma pedra. Mas Jesus respondeu com firmeza: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois dessas 3 tentativas, o diabo se afastou de Jesus, aguardando outra oportunidade. Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia, e sua fama começou a se espalhar por toda a região. Ao retornar, Jesus começou a ensinar nas sinagogas e todos falavam muito bem dele. Ele então foi até Nazaré, a cidade onde havia crescido, e, como era seu costume, foi à sinagoga no sábado. Todos o conheciam, mas não sabiam ainda o que estava prestes a acontecer. Naquele dia, Jesus se levantou para ler as Escrituras. Foi-lhe entregue o rolo do profeta Isaías, e ele encontrou o trecho que dizia: o Espírito de Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para declarar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da bondade de Jeová. Após ler essas palavras, Jesus enrolou o rolo, entregou-o ao assistente e se sentou. Todos na sinagoga estavam com os olhos fixos nele, aguardando o que diria. Então, Jesus declarou: hoje, esta escritura que vocês acabaram de ouvir se cumpriu. As pessoas ficaram maravilhadas com suas palavras, mas logo começaram a questionar: não é este o filho de José? Eles tinham dificuldades em aceitar que alguém que cresceu entre eles pudesse ser o prometido de Deus. Jesus, percebendo a incredulidade em seus corações, disse: sem dúvida vocês citarão este provérbio: médico, cure a si mesmo, e dirão: faz também aqui em sua terra o que ouvimos que você fez em Cafarnaum. E continuou: nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Verdadeiramente, lhes digo que nos dias de Elias havia muitas viúvas em Israel. Mas Elias foi enviado a uma viúva em Sarepta, fora de Israel. E nos dias do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas ele curou apenas Naamã, um sírio. Quando ouviram isso, os que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e, em um acesso de ira, levaram Jesus até uma colina na borda da cidade, com a intenção de jogá-lo do precipício. Mas Jesus, com calma, passou por entre eles e foi embora, ileso. Após deixar Nazaré, Jesus foi para a cidade de Cafarnaum, na Galileia, onde continuou a ensinar nas sinagogas. Lá, suas palavras impressionavam a todos, pois ele falava com autoridade. Em uma dessas ocasiões, enquanto ensinava, um homem possuído por um espírito impuro gritou: ah, o que temos a ver com você, Jesus de Nazaré? Você veio nos destruir? Eu sei quem você é, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu com firmeza: cale-se e saia dele. E imediatamente o espírito impuro saiu do homem sem feri-lo. Todos ficaram admirados e se perguntavam: que tipo de ensinamento é esse? Ele dá ordens aos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles obedecem. A notícia sobre Jesus se espalhou rapidamente por toda a região.
Depois desse episódio, Jesus foi à casa de Simão, cuja sogra estava com febre alta. Intercederam a favor dela e Jesus, aproximando-se, repreendeu a febre. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Quando o sol se pôs, muitos trouxeram a Jesus pessoas doentes e possuídas por demônios. Jesus, com compaixão, curou a todos, impondo-lhes as mãos. E mais uma vez, os demônios saíam das pessoas gritando: "Você é o Filho de Deus!" Mas Jesus os repreendia, não permitindo que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, Jesus se retirou para um lugar isolado, mas as multidões o procuraram insistentemente e tentaram impedir que ele fosse embora. Porém, Jesus disse: "Tenho que pregar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado." Assim, Jesus continuou sua jornada pregando nas sinagogas de toda a Judéia, espalhando sua mensagem de esperança e libertação. Capítulo 5. O chamado dos discípulos e os primeiros milagres de Jesus. A fama de Jesus continuava a se espalhar, e grandes multidões se reuniam para ouvir suas palavras. Certo dia, ele estava à beira do lago de Genesaré, e a multidão o apertava, ansiosa para ouvir a palavra de Deus. Perto da margem, Jesus viu 2 barcos ancorados, cujos pescadores estavam lavando suas redes após uma noite de trabalho infrutífera. Um desses pescadores era Simão. Jesus entrou no barco de Simão e pediu que ele o afastasse um pouco da margem. Sentado no barco, Jesus ensinava a multidão que o ouvia atentamente. Quando terminou de falar, Jesus se voltou para Simão e disse: "Vá para onde as águas são mais fundas e jogue as redes para pescar." Simão, cansado após uma noite inteira sem sucesso, respondeu: "Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, já que o Senhor está dizendo, vou lançar as redes." E assim fizeram. Para sua surpresa, as redes se encheram de tantos peixes que começaram a se rasgar. Simão e seus companheiros chamaram o outro barco para ajudar. E ambos os barcos ficaram tão cheios de peixes que quase afundavam. Diante desse milagre, Simão Pedro se ajoelhou aos pés de Jesus e em humildade disse: "Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador." Mas Jesus, com bondade, respondeu: "Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens." Assim Simão, junto com seus companheiros Tiago e João, filhos de Zebedeu, deixaram tudo para seguir a Jesus. Eles abandonaram suas redes, seus barcos e suas vidas de pescadores para se tornarem discípulos daquele que havia demonstrado seu poder. Pouco tempo depois, em uma de suas viagens, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, o homem se prostrou e implorou: "Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar." Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão, tocou o homem e disse: "Quero, seja purificado." Imediatamente a lepra o deixou e ele ficou completamente curado. Jesus então lhe deu uma orientação: "Não conte a ninguém. Vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça o sacrifício que Moisés ordenou, como testemunho." Apesar dessa instrução, as notícias sobre a cura se espalharam rapidamente e multidões vinham de todas as partes para ouvir Jesus e serem curadas de suas enfermidades. No entanto, mesmo com toda essa popularidade, Jesus frequentemente se retirava para lugares isolados para orar e renovar suas forças espirituais. Em outro momento, enquanto Jesus ensinava em uma casa cheia de pessoas, incluindo fariseus e mestres da lei que haviam vindo de várias regiões, algo extraordinário aconteceu. Havia ali um homem paralítico que não conseguia chegar até Jesus por causa da multidão. Seus amigos, determinados a ajudá-lo, tiveram uma ideia ousada. Subiram no telhado da casa e, removendo algumas telhas, baixaram o homem em sua maca até o meio da sala, bem diante de Jesus. Ao ver a fé daqueles homens, Jesus olhou para o paralítico e disse: "Homem, seus pecados estão perdoados." Os fariseus e mestres da lei, indignados, começaram a pensar consigo mesmos: "Quem é este homem que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus?" Conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes perguntou: "Por que vocês pensam assim? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados,
ou levante-se e ande. Mas, para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Voltando-se para o paralítico, Jesus disse: Eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Imediatamente, o homem se levantou diante de todos, pegou sua maca e foi para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos e cheios de temor, dizendo: Hoje vimos coisas extraordinárias. Mais tarde, enquanto Jesus caminhava pela cidade, viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Os cobradores de impostos eram mal vistos pelo povo, pois muitos eram conhecidos por sua desonestidade. Mesmo assim, Jesus se dirigiu a Levi e disse simplesmente: Siga-me. Sem hesitar, Levi se levantou, deixou tudo para trás e seguiu a Jesus. Pouco depois, Levi ofereceu um grande banquete em sua casa, e muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam ali, comendo ao lado de Jesus e seus discípulos. Os fariseus e mestres da lei ficaram escandalizados e perguntaram aos discípulos: Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. Um dia, algumas pessoas perguntaram a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam frequentemente, mas os seus discípulos não? Jesus respondeu com uma ilustração: Será que vocês podem fazer os amigos do noivo jejuarem enquanto o noivo está com eles? Mas chegará o tempo em que o noivo lhes será tirado. Nesses dias, eles jejuarão. E, continuando, Jesus deu outro exemplo. Ninguém rasga um remendo de roupa nova para colocá-lo numa roupa velha. Se o fizer, tanto a roupa nova será danificada, quanto o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo arrebentará os odres. O vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser colocado em odres novos. Com isso, Jesus ensinava que seu ministério trazia algo novo, algo que não podia ser simplesmente inserido no velho sistema religioso. A mensagem de arrependimento e o reino de Deus exigiam uma nova perspectiva e uma transformação completa. Capítulo 6. Ensinamentos revolucionários e o chamado dos 12 apóstolos. Em um sábado, Jesus e seus discípulos caminhavam pelos campos de trigo. Enquanto andavam, os discípulos colhiam espigas, debulhando-as com as mãos e comendo os grãos. Alguns fariseus que os observavam logo se opuseram. Por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus, respondendo com sabedoria, disse: Vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e seus homens tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães da apresentação, que só os sacerdotes podiam comer, e os deu aos seus companheiros. E completou: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Outro sábado chegou e Jesus foi à sinagoga para ensinar. Lá havia um homem cuja mão direita estava atrofiada. Os escribas e fariseus o observavam atentamente, esperando que Jesus curasse no sábado para que pudessem acusá-lo. Sabendo o que tramavam, Jesus chamou o homem à frente e perguntou aos fariseus: O que é permitido no sábado, fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Diante de seu silêncio, Jesus olhou para todos à sua volta e, com autoridade, disse ao homem: Estenda a sua mão. Quando o homem estendeu a mão, ela foi restaurada completamente. Em vez de se alegrarem com o milagre, os fariseus ficaram furiosos e começaram a planejar o que fazer contra Jesus. Após esses acontecimentos, Jesus subiu a uma montanha para orar. Ele passou a noite em oração, buscando orientação de Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem chamou de apóstolos. Eram eles Simão, a quem chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como o Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia. Esses homens, com origens diversas, foram escolhidos para estar ao lado de Jesus, aprender com ele e, mais tarde, continuar sua obra.
Jesus desceu da montanha com os 12 e foi a uma planície onde uma grande multidão de seus discípulos e pessoas de várias regiões o aguardavam. Havia gente da Judéia, de Jerusalém e até das terras costeiras de Tiro e Sidom. Eles vinham para ouvir seus ensinamentos e ser curados de suas enfermidades. Muitos também eram atormentados por espíritos impuros, e Jesus os curou. A multidão toda buscava tocá-lo, pois dele saía poder que curava a todos. Então, Jesus olhou para seus discípulos e começou a ensinar. Felizes vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Felizes vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Felizes vocês que agora choram, pois se alegrarão. Felizes vocês quando os homens os odiarem, quando os expulsarem e insultarem, por causa do Filho do Homem. Alegrem-se nesse dia e saltem de alegria, pois grande é a sua recompensa no céu, pois assim trataram os profetas. Mas Jesus também advertiu: ai de vocês ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora estão saciados, pois terão fome. Ai de vocês que agora riem, pois vão lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim trataram os falsos profetas. Jesus então ensinou algo revolucionário. Eu lhes digo que ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam e orem pelos que os insultam. E Jesus foi ainda mais longe. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tomar a capa, não o impeça de levar a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não peça de volta. Ele então apresentou a regra de ouro. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Jesus explicou que se amarmos apenas os que nos amam, que recompensa teremos? Até mesmo os pecadores fazem isso. Em vez disso, ele pediu que seus seguidores demonstrassem um amor genuíno e altruísta, sem esperar nada em troca. Amem os seus inimigos, façam o bem, emprestem sem esperar nada de volta, e sua recompensa será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso até mesmo com os ingratos e maus. Ele concluiu: sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. Continuando seus ensinamentos, Jesus advertiu sobre o julgamento dos outros. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Ele usou uma ilustração poderosa. Por que você olha o cisco no olho do seu irmão, mas não percebe a viga no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo não vê a viga no seu olho? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus também ensinou que nossas ações revelam quem realmente somos. Nenhuma árvore boa dá frutos ruins e nenhuma árvore ruim dá frutos bons. Cada árvore é conhecida por seus próprios frutos. Ele explicou que assim como a árvore, uma pessoa boa, que tem o coração cheio de bondade, produz boas ações, enquanto uma pessoa má, do tesouro do mal que guarda em seu coração, produz más ações. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Para finalizar seus ensinamentos, Jesus contou uma parábola sobre a importância de ouvir e praticar suas palavras. Ele disse: quem vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Quando a enchente veio, a correnteza bateu contra a casa, mas não conseguiu abalá-la porque estava bem construída. Por outro lado, ele alertou: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre o chão sem alicerces. Quando a correnteza bateu contra aquela casa, ela desabou, e grande foi a sua ruína. Capítulo 7. Fé, milagres e perdão. O amor de Jesus revelado. Depois de concluir seus ensinamentos, Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Ali, um oficial do exército romano enfrentava uma situação desesperadora. Seu escravo, muito estimado, estava gravemente doente e à beira da morte. Ouviu falar de Jesus e, cheio de esperança, enviou alguns anciãos judeus para pedir ajuda. Os anciãos imploraram a Jesus, dizendo: este homem merece sua ajuda. Ele ama nossa nação e até construiu nossa sinagoga.
Movido pela compaixão, Jesus foi com eles. Porém, antes de chegar à casa, o oficial enviou amigos com um recado. Senhor, não se incomode em vir. Eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Diga apenas uma palavra e meu escravo será curado, pois eu também sou homem sob autoridade e sei o que é dar ordens. Jesus ficou admirado com tamanha fé e declarou à multidão: nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Quando os amigos do oficial voltaram à casa, encontraram o escravo completamente curado. Logo depois, Jesus viajou para uma cidade chamada Naim. Uma grande multidão e seus discípulos o acompanhavam. Na entrada da cidade, ele encontrou um cortejo fúnebre. O único filho de uma viúva estava sendo carregado para ser sepultado, e muitas pessoas da cidade a acompanhavam. Ao ver a cena, Jesus foi tomado por compaixão e disse à mulher: pare de chorar. Ele se aproximou, tocou no esquife e os carregadores pararam. Então, com autoridade divina, Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Imediatamente o jovem se levantou e começou a falar. Jesus o entregou à sua mãe, restaurando a alegria daquela família. Todos ficaram tomados de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou sua atenção para o seu povo. A notícia desse milagre se espalhou rapidamente por toda a região. Os discípulos de João Batista ouviram falar sobre esses acontecimentos e contaram tudo a ele. João, que estava preso, enviou 2 de seus discípulos para perguntar a Jesus: o Senhor é aquele que vem? Ou devemos esperar outro? Ao receber a pergunta, Jesus não deu uma resposta direta. Em vez disso, curou muitos doentes, libertou pessoas atormentadas por espíritos impuros e restaurou a visão de cegos. Então, disse aos discípulos de João: voltem e contem o que viram e ouviram. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Feliz é aquele que não acha em mim causa para tropeço. Após os mensageiros partirem, Jesus falou às multidões sobre João Batista, elogiando-o. O que vocês foram ver no deserto? Uma cana sacudida pelo vento? Um homem vestido com roupas finas? Não, vocês foram ver um profeta. E eu lhes digo, muito mais do que um profeta. Entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. Mas aquele que é menor no reino de Deus é maior do que ele. As palavras de Jesus moveram o povo, mas os fariseus e peritos da lei recusaram-se a aceitar o propósito de Deus, permanecendo endurecidos. Certa vez, Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão para jantar em sua casa. Enquanto estava recostado à mesa, uma mulher conhecida na cidade como pecadora entrou, trazendo um frasco de alabastro com óleo perfumado. Cheia de emoção, ela se colocou aos pés de Jesus, chorando intensamente. Suas lágrimas molhavam os pés do mestre e ela os enxugava com seus cabelos. Beijava-os ternamente e os ungia com o óleo perfumado. Simão, observando a cena, pensou consigo mesmo: se este homem fosse realmente um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Simão, tenho algo para lhe dizer. Simão respondeu: diga, instrutor. Jesus contou uma parábola. 2 homens deviam a certo credor. Um devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum deles podia pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acredito que aquele a quem foi perdoado mais. Jesus concordou e, olhando para a mulher, disse a Simão: você vê esta mulher? Quando entrei em sua casa, você não me deu água para os pés, mas ela os molhou com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me deu um beijo, mas ela não parou de beijar ternamente meus pés desde que entrei. Você não derramou óleo sobre minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com óleo perfumado. Por isso, eu lhe digo, os pecados dela, embora sejam muitos, estão perdoados, porque ela amou muito, mas aquele a quem se perdoa pouco, ama pouco. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados ficaram perplexos e perguntaram entre si: quem é este homem que até perdoa pecados?
Mas Jesus, ignorando as murmurações, olhou para a mulher e disse: Sua fé salvou você. Vá em paz. Capítulo 8. O poder e a compaixão de Jesus. Pouco tempo depois, Jesus começou a viajar por cidades e aldeias, pregando as boas novas do reino de Deus. Ele não estava sozinho. Os 12 discípulos o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas por ele. Entre elas estava Maria Madalena, de quem saíram 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, e Susana. Essas mulheres, junto com outras, ajudavam a sustentar Jesus e seus discípulos com seus próprios recursos. Uma grande multidão se reuniu ao redor de Jesus enquanto ele ensinava. Para transmitir uma lição importante, ele contou a seguinte ilustração. Um semeador saiu para semear. Algumas sementes caíram à beira da estrada, foram pisadas e as aves as comeram. Outras caíram em solo rochoso e, embora brotassem, secaram por falta de umidade. Outras ainda caíram entre espinhos que cresceram e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em solo bom, brotaram e produziram frutos 100 vezes mais. Jesus concluiu: Quem tem ouvidos para escutar, escute. Mais tarde, seus discípulos perguntaram o significado da parábola. Jesus explicou: A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira da estrada representam aqueles que ouvem, mas o diabo vem e tira a palavra de seus corações. As sementes no solo rochoso representam os que recebem a palavra com alegria, mas, sem raiz, se desviam nas provações. As entre os espinhos são sufocadas pelas ansiedades, riquezas e prazeres da vida e não produzem frutos maduros. Já as sementes no solo bom representam aqueles que ouvem com um coração sincero, retêm a palavra e produzem frutos com perseverança. Certo dia, Jesus e seus discípulos entraram em um barco para atravessar o lago. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. De repente, uma violenta tempestade atingiu o lago e o barco começou a encher de água, ameaçando afundar. Apavorados, os discípulos o acordaram. Instrutor, estamos prestes a morrer. Jesus se levantou, repreendeu o vento e as ondas e tudo se acalmou. Então perguntou aos discípulos: Onde está a sua fé? Eles ficaram maravilhados e perguntavam uns aos outros: Quem é este homem que até os ventos e a água obedecem a ele? Na outra margem, na região dos Gerasenos, um homem possuído por muitos demônios foi ao encontro de Jesus. Ele vivia entre os túmulos, sem roupas e longe de sua família. Ao ver Jesus, o homem gritou: O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Não me atormente. Jesus perguntou: Qual é o seu nome? O homem respondeu: Legião, pois muitos demônios habitavam nele. Os demônios suplicaram para não serem enviados ao abismo, mas para entrarem em uma manada de porcos próxima. Jesus permitiu, e os demônios saíram do homem, entrando nos porcos, que se lançaram em um despenhadeiro e se afogaram no lago. Quando as pessoas da cidade chegaram, encontraram o homem curado, vestido e em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Tomados de medo, pediram a Jesus que fosse embora. Antes de partir, o homem curado pediu para acompanhá-lo, mas Jesus disse: Volte para casa e conte o que Deus fez por você. O homem obedeceu e proclamou por toda a cidade o que Jesus havia feito. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu. Um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, se aproximou e suplicou: Minha filha única está morrendo. Por favor, venha e cure-a. Enquanto Jesus seguia com Jairo, as multidões o apertavam. Entre elas estava uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Nenhum médico havia conseguido curá-la. Com fé, ela tocou a borda da roupa de Jesus e imediatamente foi curada. Jesus parou e perguntou: Quem me tocou? Pedro respondeu: Instrutor, as multidões estão ao seu redor. Mas Jesus insistiu: Alguém me tocou, pois senti que saiu poder de mim. A mulher, percebendo que não poderia se esconder, caiu aos pés de Jesus e contou o que havia acontecido. Ele a confortou: Filha, a sua fé curou você. Vá em paz. Enquanto ainda falava, chegou a notícia de que a filha de Jairo havia morrido. Mas Jesus disse:
Não tenha medo, apenas tenha fé, e ela será salva. Na casa de Jairo, Jesus pediu que todos saíssem, exceto Pedro, João, Tiago e os pais da menina. Ele pegou a mão da menina e disse: "Menina, levante-se." Imediatamente ela voltou à vida. Seus pais, maravilhados, receberam a instrução de Jesus para não contar a ninguém o que havia acontecido. Capítulo 9. A missão dos apóstolos e os ensinamentos transformadores de Jesus. Jesus convocou os 12 apóstolos e lhes deu poder e autoridade para expulsar demônios e curar doenças. Ele os enviou para pregar as boas novas do reino de Deus e para curar os doentes. Instruindo-os, disse: "Não levem nada para a viagem, nem bastão, nem bolsa de provisões, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo roupa extra. Em qualquer casa em que entrarem, fiquem ali até partirem. E onde não forem recebidos, sacudam o pó dos seus pés em testemunho contra eles." Assim os apóstolos partiram, proclamando as boas novas e curando em todas as aldeias por onde passavam. Enquanto isso, Herodes, o governador, ouvia falar dos milagres de Jesus e estava perplexo. Alguns diziam que João Batista havia ressuscitado, outros que Elias havia reaparecido e outros ainda que um antigo profeta havia voltado à vida. Herodes, intrigado, disse: "Eu decapitei João. Quem é esse de quem ouço essas coisas?" Ele procurava ver Jesus, mas ainda não o encontrara. Quando os apóstolos voltaram, relataram a Jesus tudo o que haviam feito. Jesus os levou consigo para a cidade de Betsaída, buscando um momento de descanso. Porém, as multidões descobriram para onde iam e os seguiram. Jesus, cheio de compaixão, os acolheu, ensinou sobre o reino de Deus e curou os doentes. Ao final do dia, os discípulos sugeriram que Jesus dispensasse a multidão para que procurassem comida e hospedagem. Mas Jesus respondeu: "Deem-lhes vocês algo para comer." Os discípulos, confusos, disseram que só tinham 5 pães e 2 peixes, a menos que fossem comprar comida para todos. A multidão era de cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus pediu que todos se sentassem em grupos de 50. Ele pegou os pães e os peixes, olhou para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para distribuírem. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Mais tarde, enquanto orava sozinho, Jesus perguntou aos discípulos: "Quem as multidões dizem que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros ainda, um dos antigos profetas que voltou à vida." Então Jesus perguntou diretamente: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Jesus, no entanto, advertiu-os a não contar isso a ninguém e explicou: "O Filho do Homem tem de sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos líderes religiosos, ser morto e no terceiro dia ser ressuscitado." Jesus continuou ensinando: "Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, apanhe sua estaca de tortura dia após dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a salvará. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do Pai." Cerca de 8 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João a um monte para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência, e suas roupas tornaram-se brilhantes como um relâmpago. Moisés e Elias apareceram em glória, conversando com Jesus sobre sua partida que se realizaria em Jerusalém. Pedro e os outros discípulos, vencidos pelo sono, despertaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens ao lado dele. Pedro, sem saber o que dizia, sugeriu: "Instrutor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias." Enquanto ele falava, uma nuvem os envolveu e uma voz disse: "Este é meu filho, aquele que foi escolhido. Escutem-no." Após a voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos ficaram calados e não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem do monte, um homem da multidão clamou: "Instrutor, veja meu filho, meu único filho.
Um espírito o ataca e ele grita, entra em convulsões e espuma pela boca. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus repreendeu a falta de fé e ordenou que trouxessem o menino. Enquanto ele se aproximava, o espírito o jogou no chão. Mas Jesus censurou o espírito, curou o menino e o entregou ao Pai. Todos ficaram maravilhados com o poder de Deus. Enquanto as pessoas ainda se maravilhavam, Jesus disse aos discípulos: "O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens." Eles não entenderam e temeram perguntar. Mais tarde começaram a discutir quem entre eles era o maior. Jesus, percebendo seus pensamentos, pegou uma criança e disse: "Quem recebe esta criança em meu nome recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem se comporta como o menor entre vocês é o maior." Enquanto viajavam, algumas pessoas se ofereceram para seguir Jesus, mas com condições. Jesus respondeu a cada uma: "As raposas têm tocas e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça." A outro que pediu para enterrar seu pai antes de segui-lo, Jesus disse: "Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Você, vá e divulgue o reino de Deus." E a um terceiro que queria se despedir da família, ele respondeu: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus." Chegamos ao final da primeira parte do nosso estudo sobre o Evangelho de Lucas. Nesta incrível jornada, vimos como Jesus começou seu ministério, escolhendo discípulos, pregando o reino de Deus, realizando milagres e ensinando por meio de ilustrações profundas e edificantes. Cada capítulo revela o imenso amor de Jesus pela humanidade e nos convida a refletir sobre como podemos aplicar seus ensinamentos em nossa vida diária. E esta é apenas a primeira metade da história. Na segunda parte, continuaremos explorando o ministério de Jesus, suas poderosas lições e a culminação do seu sacrifício em favor de todos nós. Você não vai querer perder essa continuação emocionante. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações para não perder a parte 2. Aproveite também para deixar seu comentário e compartilhar este vídeo com quem você ama. Vamos juntos continuar aprendendo e nos edificando com a palavra de Deus. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.